Passaram bem a semana? Conseguiram pegar o material lá? Só hoje se manifestaram, eu não sabia se chegou ou não chegou. Chegou o material para vocês? Na trajetória lá da... Tudo fome. Ah, então tá bom. Aí vocês recapitulam a aula lá e fica interessante. Próximos nós vamos tratar aí também, né? Falar, quando entrar o assunto da trajetória de Cristo, né? Mostrar toda, assim como o Espírito Santo, passei para vocês, do Lúcifer, o Luzeiro, também tem a trajetória de Cristo, né? Desde a eternidade, desde os céus até a volta, né? Então, é maravilhoso podermos estudar desta forma a palavra, né? De forma sistemática, ainda que lançando bases, né? Lançando bases, porque os conteúdos são muito extensos, mas nós vamos prosseguindo aí no conhecimento. Hoje nós trataremos dos profetas menores. Os profetas menores, lembrando que essa classificação é uma classificação teológica, né? Naquele primeiro material que eu passei para vocês, na Bíblia hebraica é um rolo só, os 12 profetas, né? Está lá os 12, um rolo só. Aí a nossa teologia, né, que, se não me engano, a partir de Agostinho separou aí profetas maiores e menores, né? Até por causa da significância que a igreja observou, né? Classificou como maiores e menores, porém toda a escritura, né? Paulo fala, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, na verdade, nós classificamos por gostar mais de um livro, gostar mais do outro, nós falamos, esse livro é bom, esse livro é maravilhoso, né? Nós que temos isso conosco, porém toda a palavra de Deus, ela é um grande quebra-cabeça, né? A Bíblia, ela é um grande quebra-cabeça que foi embaralhado e Deus disse, agora quem tem sabedoria, que encaixa as peças. E vocês observaram que na própria trajetória que eu passei para vocês, tem que encaixar ali, né? Vai para Isaías, Ezequiel, vai para Apocalipse, vai para Lucas. Então assim é a Bíblia toda. Todas as doutrinas, elas estão espalhadas pela Bíblia e nós temos que conectá-las, encaixá-las para passar a entender melhor o que o Senhor tem para nos dizer num todo, né? Não só em alguns aspectos, mas no completo, né? No geral, o que o Senhor tem a revelar, o que Ele revelou a nós, melhor dizendo. Profetas menores, aqui eles tratam dos dois temas que nós já estamos abordando, dia do juízo e o dia da restauração. O Senhor vai trazer o juízo através dos cativeiros, tanto para o reino do norte com os assírios, quanto para o reino sul, através dos babilônios. E nós vamos rever esses temas que nós já estamos tratando dentro dos profetas menores. Começando por Oséias, nós vamos aqui tratar alguns capítulos. Eu vou conseguir ali pegar alguns versículos para os irmãos, para vocês já terem uma noção do que o livro trata. Não temos a condição de fazer em todos os capítulos, todos os versículos, por causa da quantidade de conteúdo, porém, alguns ali nós pegamos e já dá para ter uma noção de como o profeta escreveu, qual foi a intenção dele. A começar aqui por Oséias, que o livro traz para vocês dizendo que foi colocado como uma introdução, porque ele vai abordar a mensagem que todos os profetas abordaram, uma mensagem de juízo, mostrando para o povo por que eles estão prestes a passar pelo juízo. Então Deus nunca vai levar alguém a juízo sem antes mostrar, né, a sua justiça. Então Deus sempre apresenta a justiça, o homem que não quer a justiça. Por isso que a Bíblia fala lá em Lamentações de Jeremias, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Nesse período aí de noite, que é o período de trevas, período de tribulação, de dificuldade, Deus apresenta a sua justiça. Se o homem aceitar a sua justiça, as misericórdias são renovadas. Se o homem não aceitar a sua justiça, vem o juízo. Então, é muito importante entendermos esses pontos. Então, o profeta Oséias,
é um profeta que vai ser aí semelhante ao profeta Jeremias, né? O que Jeremias foi para o reino sul, Oséias será para o reino norte. Profetiza mais para as 10 tribos, conhecida como Reino Norte, onde a capital é Samaria. Então essas 10 tribos são chamadas de Israel a partir da divisão, né? Os irmãos recordam isso daí, Israel. Então ele vai profetizar mais para esta nação agora, Israel. E um termo muito comum que ele usará, Isaías usará, é Efraim. Efraim, quando ele diz "e tu, ó Efraim", ele não está dizendo só de uma tribo, ele está falando para todo o reino norte. E por que usa Efraim? Porque Efraim era a maior tribo, dentre as 10, ela era a maior tribo e a mais influente, né? Aquela que encabeçava muitas decisões, né? Uma das principais a encabeçar aí o apoio a Jeroboão, quando houve a divisão. E o reino norte muitas vezes vai ser chamado de Judá, embora duas tribos compõem o reino sul, Embora duas tribos compõem o reino sul, ela será chamada mais de Judá por causa da importância e por ser maior também, né? Judá e Benjamim, Judá toma mais preeminência. E Oséias, ele vai ter aí uma missão difícil. Muitos acham que ser profeta é só dizer, né? Assim diz o Senhor. Muitos acham que ser profeta é status, né? É um dom que muitos querem ouvir os profetas, muitos correm, né, atrás do profeta. Mas na verdade ser um profeta de Deus não é uma missão nada fácil, né? Porque ser profeta de Deus tem que viver o que Deus vive, sentir o que Deus sente, para transmitir ao povo. E nós já falamos das diversas formas didáticas aqui que os profetas usaram, né? Por exemplo, o profeta que, se não me engano, Natã vai profetizar sobre a divisão das tribos, ele pega uma túnica, parte em 12 pedaços, dá 10 para Jeroboão e 2 para Roboão. Então era um meio didático deles, né? O data show, né? Que eles tinham na época era vivenciar, exemplificar, né? A mensagem. Nós temos Isaías, que Deus fala para ele andar nu por 3 anos, né? Veja que a nação ver eles sentiriam vergonha, e era assim que Deus ia fazer com o Egito. Ezequiel, né, cortou seu cabelo em 3 partes, raspou sua barba, né, também em 3 partes, e profetizou ali, cada um tinha significado. Jeremias colocou um jugo, né, e se apresentou diante do sacerdote, dos profetas, até que saiu um profetão lá e quebrou o jugo, né, de madeira, e Deus falou que ia colocar um jugo de ferro. Então os profetas vivenciaram, né, na sua vida, e Deus às vezes mostrou para o povo essas formas didáticas. O próprio Jesus também, ele, quando queria ensinar alguma coisa, ele disse: olha para as aves no céu, vejam os lírios, né? Então isso é uma forma de gravar na mente dos ouvintes a mensagem. E Oséias tem uma missão dura, uma missão difícil, que é o quê? Ele ver a sua mulher, a mulher que ele amava, caminhar para um caminho de perdição, para a casa de prostituições, e ele ter que resgatá-la, ele ter que ir lá buscá-la para representar aquilo que Deus estava vivendo. Então, no livro de Oséias, alguns conservadores, eles observam o Oséias como se fosse uma visão, que Deus não faria o profeta passar por aquilo, né? Pela vergonha de ver a sua esposa em um prostíbulo e ter que ir lá. Mas na realidade outros concordam que não foi uma visão, que sim, aconteceu na vida de Oséias, e que a princípio a sua mulher era uma mulher comum, porém ela se desviou, ela que se desgarrou, né? Ela que o abandonou e foi viver na casa de prostituições, e ele, por diversas vezes ali, vai buscá-la, e Deus vai orientar a amá-la. E a sua vida representou toda a história de Israel e de Deus. Então nós vamos ver ali que esse casamento de Oséias com a sua mulher, com Gomer, né? Gomer representou Oséias representando Deus e Gomer representando Israel.
E os seus filhos vão ter nomes proféticos muito interessantes, que nós já vamos ver alguns aqui. E inclusive alguns versículos vai mostrar que Israel, no caso a esposa aqui, quis se distanciar de Deus. Não é Deus que se distancia dos homens, é sempre o homem que se distancia. Então quando você vê ali que Deus rejeitou, tem alguns termos na Bíblia, né? E Deus rejeitou a Esaú e amou a Jacó. Mas na realidade, sempre quando você vê que Deus rejeitou, na verdade é uma reação da ação do homem. Porque sempre é o homem que rejeita as coisas de Deus primeiro. Deus nunca vai deixar de estender a mão para aquele que o busca. Deus nunca vai deixar de abençoar aquele que invoca o seu nome. O problema é que o homem, né? Ele sempre foge de Deus. Ele sempre quer ir pelo caminho largo. Então vamos ver aqui esses nomes que falam muito do que aconteceu com Israel. E nós já estudamos alguma coisa, então vamos nos situarmos bem aqui dentro desse livro. Olha o capítulo 1 de Oséias, a partir do versículo 2, né? Toma para ti uma mulher fornicadora e terás filhos de fornicação, porque a terra cometeu grandes fornicações, distanciando-se do Senhor. Quem se distanciou aqui foi a terra, né? E aqui Israel, nessa terra aqui, referindo-se a Israel. Ele tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e deu à luz um filho. Versículo 4, e esse filho, o Senhor orientou os nomes dos filhos, né? Chamou de Jezreel. Nós temos que entender o significado, e a própria palavra ali já vai dar o significado dos nomes. Mas na minha tem entre parênteses aqui os significados que traz mais clareza. Então, Jezreel significa Deus espalhará a semente. Então, uma profecia aqui nesse nome, Deus espalhará a semente. A semente de quem? Israel. Deus espalharia por toda a terra Israel. Porque em muito pouco tempo castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e acabarei com o reino da casa de Israel. E acontecerá naquele dia que eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então é exatamente o que aconteceu com Israel com a invasão da Síria. A Síria, diferente da Babilônia, que pegou o povo de Judá e levou o cativo lá para a Babilônia e deixou eles viverem as suas vidas. Na verdade, Judá Deus reservou como se fosse um depósito, né? Eles foram para a Babilônia e viveram as suas vidas normalmente. Teve gente lá que até enriqueceu, virou funcionário público, né? Virou funcionário do governo, cresceu. Tanto é que quando foi retornar, tinha gente que não queria voltar, porque estava estabelecido na Babilônia. Agora a Síria fez diferente. A Síria espalhou a semente, pegou famílias, jogou em outros países que eles dominaram, pegou maridos e lançou para lá, esposas para cá. Então ele dividiu. A Síria misturou as raças, um dos fatores que os samaritanos não se davam com os judeus. Certo? Qualquer pergunta, fique à vontade para interrompermos. Não se acanhe. Então cumpriu-se cabalmente aqui o nome do filho de Oséias com Gomer, Jezreel. Deus espalhou a semente de Israel por todo lugar. Lembrando, Israel aqui toma o sentido de reino norte, as 10 tribos. Versículo 6. Ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha, e o Senhor lhe disse: põe o nome de Loruama, não compadecida. Loruama significa não compadecida, porque nunca mais terei compaixão da casa de Israel, não a perdoarei de maneira nenhuma, mas me compadecerei da casa de Judá e a salvarei pelo poder do Senhor Jeová, seu Deus. E não salvarei com arco, nem pela espada, nem com a batalha, nem com cavalos, nem com guinetes. Então até aqui esse momento, Judá ainda estava oscilando, né? Obedecia, desobedecia, né? Tinha reis bons e reis maus.
E Deus ainda preservou por um tempo Judá, através de Ezequias, porque a Síria veio para tomar Israel, conseguiu, e ela queria descer para tomar Judá, mas através de Ezequias, né, que fortaleceu o povo, animou o povo, Deus deu a vitória. Então Deus se compadeceu por um tempo de Judá, porém Judá seguiu os mesmos passos de Israel e recebeu o juízo. Vamos mais adiante agora? Licença um pouquinho, pastor. Fica à vontade. Essa pregação aí, sobre Oséias e a família dele no geral, que o senhor está falando, eu ouvi o pastor Josias Aristiche há cerca de 25 anos atrás. Ele desmiuçou dando uma palavra assim, bem gostoso, né? É tremendo, né? Não, quando a gente tem tempo de poder mostrar toda a história aqui, né? É que nós já mostramos a história, né? Mas quando você tem essa oportunidade, fica muito bom mesmo, né? Fica bem interessante. Olha como é Israel que abandona Deus e não o contrário. Capítulo 2. Deus dizendo ali, né? Dizei a vossos irmãos, a Ami e a Ruama, contendei com a vossa mãe. Quem que é a mãe aqui dentro da representação? Gomer representa quem? Israel. Oséias representa Deus. Então Deus diz, contendei com a tua mãe, porque ela é minha mulher, porque ela não é minha mulher, e nem eu sou seu marido, e que ela apague as suas fornicações do seu rosto, e os seus adultérios entre os seus seios. Então fornicação e adultério aqui entra na questão da idolatria. Quando fala de fornicação e adultério, é claro que é uma história literal também, não estamos falando de uma literalidade, porém estamos falando de uma representação profética também. Quando fala de adultério e fornicações, quando Deus acusa a nação de fornicação e de adultério, é porque a nação começou a seguir a outros deuses, aos Balaíns, né? Astarote, Marduk, esses deuses. Versículo 3, a fim de que eu não despoje de suas roupas e a deixe nua, como no dia em que nasceu, e faça dela um deserto e mate a sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de fornicações, ou seja, aos que nascem, as gerações que nascem já desviados, nascem já não querendo nada com Deus. Versículo 15, porque sua mãe fornicou, e aquela que os concebeu comportou-se vergonhosamente, pois disse, irei após os meus amantes, pois me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e os meus licores. Observa só, lembra das duas maldades que Israel fez, que o povo fez? Deixou a Deus, fonte das águas vivas, que está lá em Jeremias, e seguiu os outros deuses, ou seja, não reconheceu que Deus abençoava. Deus tirou eles do Egito, sustentou, deu eles uma terra fértil, porém eles preferiram seguir os amantes, né? São os Baalins, que é o plural de Baal, né? Aqui está representando toda a história, né, irmãos? Que nós já estudamos, então dá para entender bem tranquilamente. Olha o 7 lá, ó, 2:7. E ela continuará indo após os seus amantes, mas não os alcançará. Então ela dirá, irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque naquele tempo eu vivia melhor do que agora. Ela, pois, não reconheceu que eu é que vos dava o trigo, o vinho, o azeite, e que multiplicava a prata e o ouro que eles usavam para cultuar a Baal. Olha só que interessante, aqui parece a história do filho pródigo, né? Israel vai reconhecer, mas isso só lá no final da grande tribulação, que eles vão de fato reconhecer a Deus. É muito interessante essa parte aqui, eu marquei para passar para vocês, justamente porque não adianta, quem é chamado por Deus, ele pode querer beber de todas as fontes, tem que voltar, porque o chamado dele está aqui, né? Quem tem um chamado de Deus, jamais vai encontrar felicidade nas riquezas do mundo, né? Nas coisas do mundo, ele só encontrará a paz
e a alegria e a satisfação na presença de Deus. Pode correr para lá, pode correr para cá, mas vai ter que dizer como Gomer aqui, né? Voltarei ao meu primeiro marido. Vai ter que dizer como o filho pródigo, né? Levantar-me-ei e irei até a casa do meu pai e pedirei para ser um dos servos, porque até os servos comem melhor lá. Então olha que interessante a palavra de Deus. Vai chegar um momento que Israel vai reconhecer que não era Baal que dava o trigo, não era Baal que abençoava, era o próprio Deus. Aí nós vamos lá para o 2:23. Eu só pulei um filho, né? O 9, né? Versículo 9 eu pulei um filho, que é o Lo-Ami. Deus não chamaria mais o povo de povo, e nem seria Deus deles, por causa do juízo. Daí agora nós vamos para o 2:23, que é a equação, né? O 1:9 nos leva para o 2:23, por causa do significado dos nomes. Aqui nós temos uma breve alusão da igreja, não é uma profecia para a igreja. Lembra, nenhum dos profetas profetizaram diretamente para a igreja, porque a igreja não era conhecida, a igreja não tinha sido revelada e não foi revelada a nenhum dos profetas. Quem trouxe a revelação da igreja foi Cristo. Cristo era um mistério que estava oculto, o próprio Cristo era um mistério que estava oculto em Deus. Nós vamos estudar isso em Paulinas. E a igreja estava oculta em Cristo. Então o mistério de Deus, aí que Paulo sempre fala, tem dois pontos: é o próprio Cristo e a igreja, que veio a ser revelada a partir de Cristo. Então eles não viram a igreja aqui, mas como eu já comentei com vocês, pode-se tirar os princípios, alguns princípios de santidade, de retidão, porque Deus é imutável, Deus não muda, certo? Então tem algumas alusões aí, mas o próprio povo não entendia, não sabia, né? O que significava. Muitas das coisas que os profetas profetizaram, eles não tinham noção do que eles profetizaram. Às vezes o profeta profetizava e não sabia o que significava, e nem era para saber. Daniel, nós vimos aí, encerra isso, Daniel, porque não é para o teu tempo. E Pedro vai dizer que muitos esquadrinharam. Pedro 1, 9, 10 vai dizer, primeira epístola, que eles esquadrinhavam, tentando descobrir quando é que os eventos iam acontecer, quando é que os fatos iriam acontecer. Eles profetizavam e ficavam observando se ia acontecer no tempo deles ou se não era. É assim que Deus agiu, né? Na antiga aliança. Ó, 2:23, e eu semearei para mim na terra, e terei compaixão da desfavorecida. A desfavorecida aqui é Lohuama, isso. A desfavorecida, quem é aqui na representação? São as nações. As nações estavam desfavorecidas. Diz Paulo em Efésios 2 que nós, os gentios, estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, longe dos pactos, das promessas, das bênçãos. Só Israel tinha esse privilégio. Mas através de Jesus, a desfavorecida recebeu o favor que não merecia, né? Recebeu a graça, um favor que não merecia. Foi favorecida, né? Pela graça de Deus. Então aqui é um vislumbre de que as nações também receberiam as bênçãos de Deus, que não ficaria só Israel, porque Israel havia rejeitado a Deus, e Deus agora chamaria a desfavorecida, chamaria aquele que não é povo de povo, que é o que nós vamos ler agora, né? Terei compaixão da desfavorecida, e direi a não meu povo, que é Lo-Ami, tu és o meu povo, e ela responderá, tu és o meu Deus. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Simeão profetizou acerca de Cristo: esse será posto tanto para a ressurreição quanto para a queda de muitos em Israel. Então, por eles rejeitarem, que é o contexto de Israel, por isso que Jesus vem e fala em parábolas, para eles não entenderem mesmo, porque eles estavam totalmente longe de Deus, e para chamar aquele que não é povo. Nós não éramos povo, fomos chamados de povo de Deus. E o interessante
é que eles, com todas as promessas, com todas as alianças, com todos os pactos, com todas as bênçãos, com toda a glória, eles não deram valor. Mas quando Jesus estava passando pela cidade lá de Tiro e Sidom, Jesus caminhava em Nazaré, na Galiléia, em Jerusalém, e não era bem recebido, não era ouvido, não davam crédito, poucos davam crédito à pregação de Cristo. Mas quando ele passou lá em meio aos desfavorecidos, lá em Tiro e Sidom, a sua fama já estava por lá. Passa uma mulher atrás dele, a correr atrás dele, né? E dizer: Senhor, Senhor, tem misericórdia, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não atende, porque Jesus não veio para eles. Jesus não veio para tratar dos cachorrinhos, né? Jesus veio para tratar dos filhos. Mas ela insistiu, e Jesus atendeu. Olha só, quando Jesus passou ali, aquela que não era favorecida, que não estava dentro da aliança, gritou: Tu és o meu Deus, tem misericórdia de mim. E o povo que tinha tudo, pacto, aliança, a palavra, a lei, rejeitou. Graças a Deus. Sorte a nossa. Você vê? Que benção. Sorte a nossa. E Paulo diz ainda, né? Mas Paulo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Porque se Deus cortou os ramos originais, quem dirá os enxertados, né? Então, isso não pode ser motivo de orgulho para nós, e zombarmos deles, e sim de nós clamarmos por ele, né? O próprio Paulo disse: eu queria ser entregue pelos meus compatriotas. Paulo queria que os judeus se convertessem, mas a maioria não se converteu. Era para eles nos evangelizar. Só que hoje é a igreja que evangeliza eles. Mudou, né? Mudou. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim, ó: porquanto os filhos de Israel ficarão muitos dias sós. Eles estão vivendo esse momento. Sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem monumento, sem o éfode e sem os terafim. Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor Jeová, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua benevolência no fim dos dias, lá no final da grande tribulação. Então, desde o tempo de 722 a.C., né, que nós colocamos a data aqui, né? Olha só, desde o Reino Norte, desde 722 a.C., nós estamos em 2018, depois de Cristo, e eles estão, como diz o texto, sós, sem rei, sem sacrifício, não pode sacrificar, porque não tem tempo. Então eles estão neste período aqui. Nós vamos ver que ele tem livros que tratam sobre o dia do Senhor, principalmente o próximo, né, Joel, trata muito sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor ele começa com os cativeiros, tanto para o Reino Norte como para o Reino Sul, e ele vai terminar lá na grande tribulação. Então esses livros são escatológicos também. Diga, meu irmão. Se eles não podem sacrificar, como é que eles estão se livrando dos pecados? Porque para eles ainda o pecado vai pelo sacrifício, não é? Então o que eles fazem? As lamentações. Hoje os judeus, eles fazem o que eles faziam no cativeiro babilônico, né? Vão nas sinagogas, oram, se humilham, estudam a palavra, e essa é a forma deles pedirem a misericórdia de Deus, né? E sempre eles oram pedindo perdão pelo pecado dos pais, porque eles estão nessa condição, eles reconhecem que estão nessa condição porque os seus pais pecaram, os seus pais deixaram a Deus. Então, a única coisa que eles fazem é isso, é orar, se humilhar, cumprir as festas que eles têm, mas sacrifícios, eles dependem de tempo. Eles precisam, para adorar, para fazer todos aqueles rituais, eles comemoram de outra forma, mas não fazem os rituais do sacrifício. Por isso que eles esperam o Messias, né? Porque o Messias vai restaurar, e vão ser enganados pelo anticristo, por 3 anos e meio, até que Cristo venha mesmo. Então, hoje essa é a condição. Para quem
estava no auge, né, foi cabeça, é uma condição deplorável. Né? Para quem tinha muito território, hoje é minúsculo, é bem deplorável. Porém, nós sabemos que a Israel, Deus tem uma aliança com Israel tremenda, porque Israel, mesmo sendo minúsculo o seu território, ela é uma das grandes produtoras de alimento. Em deserto eles produzem todo tipo de frutos. Tem das 10 faculdades de tecnologia mais conceituada no mundo, eles têm 3 em Israel. Então é uma nação próspera, né? Deus preserva, né, essa nação, porque Deus vai restaurá-la lá no fim dos dias, como é profecia aqui no livro de Oséias. Então entendemos aqui o contexto, irmãos, de Oséias. Vamos partir para o próximo. Seria interessante, né, nós podermos fazer uma análise quase que versículo a versículo aí do livro, daí nós teríamos um conhecimento muito maior. Mas eu já estou dando a chave do castelo aí para os irmãos, aí depois vocês leiam com essa visão aí do que o profeta tinha na incumbência, para vocês compreenderem. Vamos lá para Joel. Joel é um profeta que está vivendo um tempo difícil, né? Um tempo de escassez, e Deus o usa para profetizar que o dia do Senhor estava próximo, e esse dia do Senhor, dia de juízo, dia de julgamento, dia de acerto de contas, né? Que Deus está trazendo para Israel. Mas tem uns pontos aqui muito interessantes no livro. Eu gostaria que 2 irmãos lessem aí, porque tradução diferente, né? Se tiver mais diferente, traduções, eu gostaria que os irmãos lessem aí versículo 4, em voz alta para nós. Joel 1:4. 1:4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Alguém com uma tradução diferente? Igual. Quem deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Outra diferente? Porque tem uma outra diferente, bem provável. Aqui é lagarta, locusta, né? Aqui é a larva. O que não foi comido pela larva, foi comido pelo gafanhoto. O que não foi comido pelo gafanhoto, foi comido pelo pulgão. O que não foi comido pelo pulgão, foi comido pelo grilo. Essa é a NVI? A da irmã aqui está bem igual a minha. E a dela deixa claro. Quando eu leio na corrigida, por exemplo, essa acho que é atualizada. Quando eu leio na corrigida, eu não entendo bem o contexto e eu vou analisar outro livro lá na frente e vou criar uma doutrina que não existe. Vou criar algo que não existe por não entender o contexto cultural, histórico, melhor dizendo. Então, a Bíblia ali da irmã deixou claro que o que Joel está se referindo aqui é 4 tipos diferentes de um mesmo inseto, né? Um mesmo animalzinho, que é o gafanhoto. Então aí é o gafanhoto nas suas 4 fases. Quando ela é uma larvinha, né? Ou uma lagarta. Depois ele se torna, quando ele é lagarta, ele come só umas folhinhas, né? Aí me ajuda na tua tradução ali. Aí depois aqui vira um migrador, porque ele já pula, né? Já deixa aquela folhinha e já pula para as outras, né? E o que diz? Tem a locusta, né? Locusta, comeu a locusta. Locusta. Então depois de locusta, o que vem na tua aí? Pulgão. Pulgão, né? E aqui é o devorador. É o devorador. Devorador, por quê? O devorador é aquele, ou o pulgão é aquele que já vai para outras plantas, né? Vai para outras plantinhas. Por isso o pulgão pula, né? Ele não tem asa ainda, né? Ele só pula. E chega a última fase aqui, que é o destruidor, que é quando os gafanhotos já estão com a asinha, né? Já devasta e enfileirado eles caminham. Mas você conseguiu prestar atenção aí no terceiro tipo de gafanhoto, a terceira fase? Ele é o
Migrador. Daí muitos, por muito tempo na igreja, né, liam lá Malaquias 3:10 e de 11, né, e diz que o devorador é um demônio. Então criaram esse demônio por não conhecer o contexto histórico. A igreja criou um demônio chamado devorador. E se o devorador fosse um demônio, João Batista era cabra macho, né? Que comia no almoço, né? Ainda passava mel no demôniozinho lá, né? Para ficar mais doce. Então, irmãos, é importante nós estudarmos, porque a gente passa a conhecer melhor, para errar menos, né? Então, o devorador lá em Malaquias está se referindo a um gafanhoto, que o próprio Deus chamou os gafanhotos de meu exército. Lembra lá as 3 formas de juízo? Nações, os gafanhotos e a falta de chuva. Olha aqui que Deus chama no capítulo 2, 25. Capítulo 2, 25, Deus diz: então vos restituirei pelos anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto devorador e pelo gafanhoto destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Então era um exército de Deus. Então, irmãos, temos que contextualizar aí, semana que vem a gente vai entender melhor o contexto de Malaquias, para aplicarmos corretamente. Os princípios, como eu digo, podemos usar, mas temos que aplicar a passagem de forma correta. Livro de Joel está muito ligado à escatologia, tanto é que o capítulo 2, tocai a trombeta, o chofar em Sião, ele se refere ao capítulo 24 de Mateus. Fala do momento da segunda vinda, da vinda em glória de Cristo, lá no final da grande tribulação, quando Cristo vier com a sua igreja. Então está aqui, ó, capítulo 2 até o versículo 9, está mostrando esse momento. E o versículo 7 é interessante, que mostra a nós ali, como que nós vamos vir. Correm como valentes e como homens de guerra, escalam as muralhas, cada um marcha por sua rota e não se desvia de sua fileira. Não se empurram entre si, senão que cada um vai por sua rota, ainda que caíam entre as armas, não se ferirão. Naquele dia nenhum irmão atrapalhará o outro, né? Naquele dia não existirá a doutrina de Balaão, né? Que é lançar tropeço para que o outro caia. Aquele dia nós vamos seguir enfileirados, seguir a rota que o Senhor nos colocar. Estaremos juntos, né? Na unidade absoluta. Então, essa aqui fala da batalha da igreja em favor de Israel. 10 também, 10, 11, e do 12 em diante já é um chamado à conversão. Convertei-vos, que Jesus vem, batalha, destrói o anticristo, o falso profeta, destrói as nações no Armagedon, e agora vem o convite lá para o arrependimento. Lembra aquele acréscimo de 30 dias lá no livro de Daniel? É esse momento aí de prantear, de se converter, de se humilhar e voltar verdadeiramente para Deus. Capítulo 2, 16 em diante, ali ó, até o versículo 30, até o versículo 25, melhor dizendo, de 2, 16 ao 25, fala da batalha do Armagedon, que vai ser congregado. E olha como a igreja sai com Cristo. Olha o 16: congregai o povo, santificai a congregação, convocai os anciãos, reuni os jovens e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara. Quem que é o noivo? E a noiva do seu aposento nupcial. O noivo e a noiva vai sair do aposento, da sua recâmara, que é onde? Aqui a recâmara é a Nova Jerusalém. Nós estaremos dentro da Nova Jerusalém e nós vamos sair para batalhar no Armagedon. Então nós já estaremos com Cristo, e nesse final aí, por 7 anos, passado o tempo na terra, e nesse final voltaremos para batalhar por Israel, por Cristo. Esse Armagedon a turma diz que é a área do Egito, é isso? Isso, é lá. E também o Joel vai falar do Vale de Josafá, que não se encontrou arqueologicamente, nunca se ouviu falar, né, deste vale, só aparece aqui em Joel. E daí é uma referência que se faz a Josafá,
porém é o próprio vale do Megido ali, que é por causa da decisão que eles vão ter ali, será decidido, né? Olha o segredo aqui, ó, no 31. Por que a Bíblia fala que o sol não dará a sua luz, a lua também não? Tem um segredo muito interessante. Lá o sol converterá em trevas, a lua em sangue, até antes que venha o dia do Senhor Jeová grande e terrível. Então por que a lua não vai dar mais o seu brilho, o sol, né? As estrelas não vão brilhar mais? Porque neste momento, esse é o momento que a Nova Jerusalém, ela entra na atmosfera, né? Então nós temos aqui, ó, vou passar para vocês aqui, vocês têm a imagem, né? Nós temos aqui os 7 anos, lá naquela imagem de Isaías tem isso aqui, 3 anos e meio, 3 anos e meio, ó, a Nova Jerusalém vem descendo, e quando ela estiver numa distância de 7 anos da sua posição final, quando Jerusalém estiver 7 anos da sua posição final, é que a igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada. Nós vamos aprender melhor isso em Apocalipse. Aí vai acontecer lá o tribunal de Cristo, os galardões no céu, e aqui começa a grande tribulação. Quando ela entrar no firmamento, quando ela entrar dentro do firmamento, o sol, a lua se sentirão envergonhados, né? Porque eles que Deus disse, ó, vocês vão governar, vocês são grandes. Agora vai vir uma luz que eles mesmos não conseguem projetar, né? Porque a glória de Deus, a cidade, a Bíblia fala que ela brilha, né? E o cordeiro, que é Jesus, é a lâmpada, né? Então a glória da cidade, o brilho da cidade é por causa da glória de Deus. E esse brilho aqui é muito maior que 10 mil sóis aí, né? Porque essa é a luz verdadeira, né? Essa é a luz própria, né, de Deus. Então o sol e a lua não governarão mais. Por isso que vão se escurecer, vão desaparecer, e no novo céu e nova terra não necessitarão, ficarão lá envergonhadinhos, né? Ficarão lá no cantinho, porque quem vai dar a luz para todo o universo será a cidade. A cidade será o centro de toda a criação, tanto espiritual quanto material. E é esse momento aqui que a Bíblia fala, né? Certo? Aí, irmãos, ele vai falar também daquela profecia, né? Eu pulei ali, a profecia de Joel 2,28, e a dizer que depois derramarei o meu espírito. Depois do quê? Nós já vimos aqui que até o 25 é o Armagedon, não é? É o Armagedon. 26 começa o governo de Cristo. Então depois do Armagedon, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Esta profecia de Joel, ela se cumprirá cabalmente, na sua plenitude, só na vinda em glória de Cristo. Você pode ver que Pedro, ele apropriou-se, né, dessa profecia e disse, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito, e aqui está o meu Espírito, né? O que isso quer dizer, irmão André? Isso quer dizer que começou o derramamento lá em Atos 2, porém a plenitude da profecia de Joel, ela se cumprirá quando Cristo vier em glória, e será tão grande esse derramamento, que a Bíblia fala que no governo de Cristo, ninguém perguntará para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu próximo, você conhece o Senhor? Porque toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Acho que Isaías ou Jeremias que profetizou, toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Porque o Espírito Santo, literalmente, será derramado sobre toda a carne. Hoje é sobre a igreja, né? Hoje não é. A Bíblia fala que o mundo não pode conhecer, mas vós o conhece. Então hoje é só sobre a igreja que é derramado, só sobre quem se converte. Mas naquele dia será derramado sobre toda a carne. Então essa profecia é uma profecia que ainda vai se cumprir. Certo? Voltando ali para a questão do Armagedon, dá um Ctrl+Z aí, com relação à grande batalha. Você falou da batalha, né? Haverá uma batalha, né?
Sim. Isso. Essa batalha é uma batalha literal? Literal, é uma batalha de âmbito físico e espiritual. Exato. Porque nessa batalha do Armagedon aqui, o anticristo, o falso profeta, vão para o inferno literal, vivos. As nações que forem contra Israel vão ser mortos, a ponto da Bíblia falar aqui, acho que no texto que nós vamos ler, que o sangue, né, vai dar nos cabrescos dos cavalos, né, uma altura razoavelmente alta, né, onde as rapinas vão vir e comer da carne dos mortos dessa batalha. As almas dele vão lá para o Hades aguardar julgamento. E é nesse momento que os anjos, né, que Satanás e os seus anjos serão derrubados para o abismo, né? Aqui, né? Aqui está o Hades. Naquela imagem que eu mandei, aqui está o abismo, né? Lá embaixo, lá na imagem, está o abismo. Então é nesse momento aqui que Satanás e os seus anjos serão presos por 1000 anos. Será uma batalha física mesmo. É isso que eu lembro. Física. Tanto deixa eu ler aqui, ó, 3:12, daí eu já falo aqui para vocês. Ó, o convite ali, ó, para o Armagedon começa no 3:9. E daí o 3:11 mostra aquele momento que Apocalipse diz que espíritos enganadores saiu do falso profeta e do anticristo para seduzir os reis da terra. E diz ali, ó, reuni-vos e vinde todas as nações em redor, e aproximai-vos ao Senhor Jeová, faze descer ali os teus fortes, despertem-se e subam as nações ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Daí o versículo 14 lá, ó, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor Jeová está próximo no vale da decisão. Então, fugiu o nome do abençoado aqui, Napoleão Bonaparte, né? Quando ele visitou aquelas regiões do Megiddo, ele disse: aqui todos os exércitos da terra se acabariam numa batalha. Acabou profetizando, né? Porque lá todos os exércitos vão ser destruídos, né? E só ficará vitorioso o exército de Deus. Quem traz uma escatologia frisando o período histórico, não muito bíblico, só que sempre concordando com a Bíblia, é o Abraão de Almeida. Se quiserem anotar o nome dele, ele tem alguns estudos no YouTube, Abraão de Almeida, sobre a escatologia. Ele pega e mostra toda a história, né, por trás da Bíblia, né, o contexto histórico das nações lá que se desenvolveu, a Síria, na Babilônia. Ele traz e mostra datas, então é um grande mestre nessa área, conhece muito o ponto histórico, mostra a Rússia, né, qual que é o papel da Rússia dentro da escatologia. Então ele tem aí um estudo muito profundo no contexto histórico das nações sobre esse tema. Então observamos que Joel profetiza esse grande dia terrível do Senhor, muito ligado aqui a esse período de grande tribulação, está o livro, né? Então aqui ó, temos 7 anos, o Armagedon, 1000 anos, e daí posteriormente nós temos aqui ó, a batalha de Gog, a última batalha depois do 1000 anos, Magog, daí aqui vai seguir o estado eterno. Aqui acaba o sistema mundano, o sistema do homem, e começa o sistema divino. Começa a eternidade. Nós vamos estar lá com Cristo. Bem? Amados, vamos tratar de Amós aqui. Amós é um profeta que profetiza juízo. Juízo para todo mundo. Amós, na lição de vocês, a palavra-chave ali é castigo. Exclusivamente ligado aí a juízo. Amós, um pastor, né, de gados, cultivador de sicômoros. Amós, isso, deixa eu ver aqui um texto. Isso, Tecoa, né? Entre os pastores em Tecoa.
Amós não teve aquele privilégio, de ter uma educação mais elevada, não era como o profeta Isaías, né? O profeta que escreveu com uma beleza poética muito grande, por ter privilégios aí de estar sempre ligado ao palácio. Porém, o mesmo Deus que usou o Isaías é o Deus que usa Amós. Então, irmãos, isso me traz à mente algo que vocês estão fazendo aqui, aprendendo. Isso é muito importante, porque Deus usa quem se dedica para aprender, investe, usa quem também não se dedica nessa área, dedica-se em outra, usa. Mas quando a gente fala de profetas, quem que você lê mais? Se fôssemos colocar aqui, Isaías ou Amós? Isaías, né? Então você pensa, mesmo Deus usa os simples, Deus usa mais rústico, né? Então Deus usa. Pedro era para ser o apóstolo de maior alcance, mas Pedro ficou restrito, aquele exclusivismo judaico, não queria sair de Jerusalém. Jesus nunca mandou eles ficarem em Jerusalém para sempre, só disse para ficar até ser do alto revestido, e ele quis estabelecer uma sede ali em Jerusalém, então não queria sair. Aí Deus teve que pegar, e até o anjo, né, mostrando para ele, já fala capítulo 10, lá o anjo tinha aquele banquete e come, não vou comer, não coloquei nada impuro, e ali é sobre as pregações para os gentios. E o anjo teve que relutar com ele para ele comer. E foi com muito custo à casa de Cornélio pregar o evangelho. Aí, como ele fica nesse lenga-lenga, né? Deus pega e chama Paulo, camarada instruído. E Paulo era para ser mais radical do que Pedro, e não era, por causa da instrução. Quem tem instrução, ele sabe analisar. Ele analisa as situações. Pedro tinha a cultura dos 3 mundos da época, né? O mundo judaico, que era o seu, o mundo romano por herança do seu pai, e o mundo grego pela intelectualidade, era um estudioso. Então se deu bem em todas essas, com todos esses povos, avançou o evangelho. Aí Jesus olha e diz: Pedro, porque você andou comigo, escreve 2 cartinhas aí, mas é Paulo que vai escrever mais. Então quem investe mais no seu ministério tem a capacidade de ir mais longe, tem a capacidade de ser mais visto, tem a capacidade de ser lembrado mais. Então por isso que é importante o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo a palavra de Deus. Hoje talvez pode ser na mente de alguns aqui, é só um curso para aprimorar seus conhecimentos. Mas quando você menos esperar, Deus te coloca na frente de uma classe. Eu fui buscar curso teológico para aprender um pouquinho mais, para eu pregar um pouco melhor. Meu desejo era ser pregador. Prego a palavra também. Mas hoje eu prefiro estar com 30 pessoas aqui, com 4, tenho classe de 4 alunos, tenho classe de 6, 10 alunos. Eu prefiro estar com esses 4, com esses 10, com esses 30, do que com uma multidão de 100 pessoas, de 1000 pessoas pregando a palavra. Se Deus me chamar, eu vou lá e faço o meu melhor. Mas eu gosto de estar em classe hoje, irmãos. Vendo aqui que vocês estão prestando atenção. Lá os 1000, se 10 prestar atenção, às vezes é muito, né? Agora aqui vocês estão com interesse, isso é bom, aprender. Então, menos eu esperava, irmão. Nunca me ofereci para nada aqui em Paranaguá. Nunca. Eu tinha lá, dava aula nos cursos lá em Pontal. Aí num encontro de pastores que faziam ali no Banestado, o Elton me chamou: você quer dar uma aula lá? Eu falei: eu vou, com todo prazer. Então tudo isso começou por causa de uma apresentação de um TCC. Um orientador que estava me ouvindo, né? Ali, ele que falou para o Elton, ele estava ligado, o Elton falou: camarada tem futuro, né? E eu comecei a dar aula aqui em Paranaguá.
E logo vi a necessidade de eu melhorar o meu conhecimento e fui atrás. Fui buscar cursos. Já tinha pós-graduação, como estava contando com os irmãos aqui, mas fui fazer um fundamental de novo, para melhorar o meu aprendizado, para eu aplicar para vocês. Tudo isso aqui, ó, que eu passo para vocês, eu tive que reaprender. É recente, é de 4 anos para cá que eu aprendi. E eu já dou aula há 7 anos, né? Então, escola dominical, mais de 10 anos, trabalhando com aula. Você observa como a gente tem que melhorar, crescer, desenvolver. Paulo, até o final dos seus dias, ele diz, traga meu pergaminho, traga meus livros. Que ele vê a necessidade de aprender, de crescer, de desenvolver. Então Deus usa os simples, os humildes, os que não tiveram a condição que vocês estão tendo, mas aqueles que investem têm a condição de ir mais longe, né? Tem ali, ó, a característica deles, sua humildade, a indústria, né, uma ocupação simples, a sabedoria. Então ele tinha entendimento, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra, né? Conhecimento eu busco como vocês estão buscando, é sentando, é lendo, é ouvindo A, ouvindo B, é lendo o livro A, lendo o livro B, analisando, colocando pontos e contrapontos. Assim eu adquiro conhecimento e posso adquirir um bom conhecimento. Mas a sabedoria verdadeira, ela vem do alto, né? Como o Tiago disse, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então conhecimento a gente busca. Agora sabedoria, revelação, iluminação, inspiração é só da parte de Deus que podemos receber. Então nunca podemos esquecer do Espírito Santo, né? Quando formos estudar, quando formos ministrar, porque é Ele quem nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, para aplicar. Porque senão fica vazio, né? Fica aquele conhecimento vazio, sem uma aplicação, né? Fica aquele conhecimento bom, histórico, contextual, hermenêutico, porém, quando vai aplicar, falta. E os pregadores que se destacam é aquele que consegue trazer a mensagem e aplicar. Você pega Pedro lá, traz a mensagem desde o Antigo Testamento, usa Joel e aplica. Estevão pega desde Abraão e aplica em Cristo. Então é assim que tem que ser um pregador, né? Analisar a mensagem com a igreja e depois aplicar para ela sair edificada. Então nós temos a habilidade dele ali, a fidelidade, a constância, a mensagem e o seu sucesso. Ora, habilidade é algo que nós temos que adquirir. Você vai cantar, você vai pregar, você vai ensinar, você tem que estar hábil. Popularizou uma sentença aí no nosso meio, né, que Deus não escolhe capacitados, capacita os escolhidos, né? Segundo alguns, diz que é uma frase de Einstein. Então isso daí virou quase que um chavão, né? Mas na verdade Deus escolhe capacitados. Jetro, quando foi dar orientação para Moisés, disse: escolhei homens temente a Deus, que sejam hábeis, que tenham conhecimento. Davi sabia tocar bem. Terceiro testemunho dele. Por que ele acertou a pedrada lá, né? No gigante? Não foi o Espírito Santo que guiou, né? Nós espiritualizamos tudo, né? Não foi, é porque ele sabia lançar uma pedra. O gigante era grande, ele não era. Era grande a cabeça, né, do gigante. Então, observa, não é porque o Espírito Santo guiou, diz que Deus chegou até a dar um tapa, né, na cabeça do gigante. Não, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele deram uma arma para ele que ele não sabia manusear, ele disse: tira isso de mim, eu vou pegar o que eu sei. Então, pessoas preparadas, Deus escolhe, Deus quer pessoas preparadas, irmão, para a sua obra. Por isso estamos aqui, né? Glória a Deus por isso. Deus prepara, né? Deus vai preparando, né? Vai preparando. Habilidade, fidelidade e constância é o segredo aí para o sucesso, né? O ser fiel a Deus, obediente e perseverar sempre. Muitos começam, mas não conseguem perseverar, porque a caminhada, independente de qual caminhada que seja, é difícil. Ela é difícil. Talvez você pense: se eu fosse por aqui eu não sofreria tanto. Que nada, você ia sofrer outras coisas, mas sofreria também.
Não importa o caminho que nós escolhemos, vai ter obstáculos que nós vamos enfrentar. E o segredo é, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tu, porém, vai até o fim. Vai, cumpre o teu ministério perfeitamente e Deus dará êxito a você. Então, Amós teve êxito, embora seu conhecimento não ser culto como Isaías, mas teve êxito, isso que importa, ter êxito. Não adianta começar bem e terminar mal, né? Então, melhor é o fim das coisas do que o começo. Então nós temos ali o capítulo 2, só para os irmãos entenderem, juízo sobre Moabe, juízo sobre Judá, juízo sobre Israel. Fica à vontade. Capítulo 4, vários juízos de Deus. Então observa lá o capítulo 5, não tem escape para o juízo de Deus. Não adianta fazer aliança. Então vários, lá os 10 tribos, capítulo 6, as 10 tribos distanciando-se de Deus. Capítulo 8 começa a correção. E o capítulo 9 já começa aí os pecados sociais e a queda. E o capítulo 9 já começa aí a mostrar a influência da palavra profética e que Deus vai restaurar, né? Que Deus vai trazer restauração. Tá certo, pessoal? Então encerramos aqui com Amós essa primeira parte. Pode ir para o recreio. Amados, vamos para a nossa segunda parte, né? Temos 3 profetas para tratar aí. Só que alguns é bem tranquilo, não nos tomará muito tempo. Por exemplo, voltamos aqui em Obadias. Obadias é muito importante, o capítulo 1, versículo 1 ali para nós entendermos. O menor livro, né, do Antigo Testamento, Obadias é o menor livro. Quase não encontramos ele. Geralmente dá uma página da Bíblia. Quando falam que vão ler Obadias, né, é raro alguém ler, mas quando a gente vai para lá, vai para cá e não acha, né? Que é uma página só ali, ó. Já acaba, são 21 versículos. Não é o menor livro da Bíblia, né? O menor livro da Bíblia é a segunda epístola de João, com 13 versículos, porém esse é um dos menores também. E ele profetiza contra uma nação. A sua profecia, Deus levantou ele com um intuito só: profetizar contra uma nação por causa da atitude desta nação. E está no versículo 1, a visão de Obadias. Assim diz o Senhor concernente a Edom: temos ouvido uma mensagem da parte do Senhor Jeová, e o mensageiro foi enviado às nações, dizendo: levantai-vos e alcemo-nos contra ele em batalha. Alguém sabe da onde que vem Edom? Alguém lembra aí as origens? É interessante, e Pentateuco, acho que vocês já tiveram Pentateuco, né? Pentateuco tem oportunidade de passar um pouquinho de geografia bíblica, mas não aquela geografia bíblica que fala tantos quilômetros, né? Uma geografia bíblica mais bíblica mesmo, né? Mostrando ali os descendentes. Quando eu falei, o pessoal gostou, né? Que eu falei que a China vem de Seba e Dedã, né? Colocaram no grupo lá, que eu não sabia que os chineses eram descendentes de Abraão. Só não pode, como comentaram lá, eu queria falar algo: não podemos confundir o Seba e Dedã, filho de Abraão, com o neto, na verdade, né? Com o Seba e Dedã, filho de Cã. Então lá no capítulo 10 de Gênesis vai ter um Seba e Dedã também. Mas ali são gerações de homossexuais, né, que vão dar origem a Sodoma e Gomorra. Agora esse Seba e Dedã, filho de Abraão, veja que há muito tempo depois, né, que eles vão aparecer. Então quando aparecem nomes parecidos, tem que tomar cuidado, né? Temos um Lameque lá na descendência de Caim, um Lameque na descendência de Sete, né? Então, não confundir esses nomes. Na geografia bíblica a gente vê cada nação, né? Eu vou apresentar também imagens, mais para frente a gente fala um pouco sobre isso. E Edom vem da onde? Os edomitas. Edomitas. Quem eram os edomitas? Quebra.
É bem antigo, você vê que para a gente prestar, saber para quem está dirigindo a mensagem, tem que ir lá para o Gênesis, por exemplo. Edom, vocês conhecem ele por outro nome, na verdade. Vocês conhecem, mas por outro nome, que é Esaú. Esaú. É o mesmo? É o mesmo. Se eu falasse Idumeu, por exemplo, vocês saberiam quem que é? Idumeu, da Idumeia. É o mesmo de Edom. Então Esaú, já fala o contexto histórico, passou a ser chamado de Edom também, por causa de um fato, e posteriormente ficou conhecido também como Idumeu, aquela terra. Os Idumeus eram de Edom. E daí Herodes vai ser um Idumeu, né? E jamais um Idumeu poderia estar governando Jerusalém, Judá, aquela região. E no contexto, quando Jesus aparece, estará um Idumeu governando, né? Você vê como eles estavam desviados. É interessante, ó, Jacó e Esaú tem um ponto interessante no nome. Jacó significa o quê? Enganador, desviador. Enganador, suplantador. Por quê? Na verdade é um dos significados. O significado que os seus pais quiseram dar para o nome dele não era enganador. Imagina você chamar um filho de enganador. Que pai é esse? Chamar o filho de suplantador. Ele nasceu, não fez nada. Como que vai chamar ele de enganador? Ah, mas é profético. Não, isso é que as pessoas... É que nós não conhecemos muito bem os originais. Aí nós inventamos alguma coisa, né? Ele foi chamado de Yaakov. É Jacó, né? Nós falamos Jacó, que é o português, mas é Yaakov. Por que ele foi chamado de Yaakov? Akov quer dizer calcanhar. E como que ele nasceu? Como ele nasceu agarrado ao calcanhar, a sua mãe colocou o nome de Yaakov, que quer dizer calcanhar. Então, o sentido do nome, primeiramente, é calcanhar. Só que quando ele faz lá o guisado para o seu pai, né? Que na verdade Esaú tinha vendido a primogenitura, né? Então quem que na verdade ia roubar? Se eu vendo algo para você, eu vendo essa Bíblia para você, esse celular aqui para você. Depois vou lá, quero ele de volta, sem pagar o preço. O que eu fiz? Eu roubei. Então Jacó deu valor. Se tem algo que eu quero, eu pago tanto. Ele, o que vai me adiantar para a primogenitura? Me dá esse prato agora. Pagou. Deu o valor. Então, quem paga é dono, né? Só que ele teve que fazer os trâmites lá, porque legalmente não poderia acontecer isso, né? O pai abençoaria o primogênito. E ele fez tudo aquilo lá, pegou a bênção que era dele, porque ele valorizou. Quem ia roubar, na verdade, era Esaú. Que vendeu, ia pegar de novo. Então, na verdade, o ladrão ali seria Esaú. E quando ele faz isso, daí é Esaú que coloca esse nome, que daí ali está, né, o significado mais explícito. Esaú que fala, 2 vezes ele já me enganou, não é à toa que o seu nome é Yaakov, porque a palavra Yaakov também é a mesma raiz, né? O hebraico trabalha muito com raiz, 3 letras, que são a principal raiz. Daí a mesma raiz que se usa para escrever a calcanhar, que eu acho que é Akev, é a mesma raiz que se usa para escrever suplantador, enganar, que é Akav ou Akov, alguma coisa assim. Então quem deu esse significado posterior para o nome de Jacó foi o seu irmão. Assim como Esaú. Esaú nasceu peludo. Por isso seu nome foi chamado de Esaú, né? Porque os seus pelos cobriam como um manto, né? Esaú, se não me engano, quer dizer alguma coisa com manto, cobrir. E daí, por causa dos pelos, ele nasceu muito peludo. Porém, por causa da lentilha, lá do prato vermelho, que era muito vermelho, vocês podem ler lá na história ali, dão uma lida com calma, vocês vão ver isso daí. Ele passou a ser chamado de Edom, que Edom quer dizer vermelho. E a raiz da palavra Edom é a mesma raiz para Adão, que é dome, né? Vem de sangue. Adão, Adamá, Edom. Essas 3 palavras têm a mesma raiz, que pode ser usado como nome, né? Adão,
significa ser humano, significa terra, e por causa de dome, que é sangue, vermelho. Então vermelho não é por causa do barro, é por causa do sangue. A gente ouve que é por causa do barro, né? Porque nós temos terra vermelha aí que fazem barro, daí nós associamos por não conhecer, né? Esses meandros aí das escrituras. Porque é difícil mesmo, não é culpa dos nossos pais. Que segundo os judeus, Moisés leu a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, em 70 idiomas. 70 idiomas no Sinai. Aí eles dizem que o tradutor desses 70, eles dizem que a Torá tem 70 facetas. Dessas 70 faces que a Torá tem, o tradutor vai conseguir alcançar uma apenas, né? Porque não é fácil. Como que eu vou colocar numa tradução que Adão quer dizer nome, quer dizer terra, quer dizer... Então é muita coisa para estudar. Então, para traduzir, aí não opta pelo contexto, né? Pelo contexto que ele está inserido. Então agora nós sabemos que esse Edom são os descendentes de Esaú. Consequentemente, irmãos de quem? De Jacó. De Jacó vai vir Israel. Então Edom é irmão de Jacó. Então ele é tio das 12 tribos ali, né? A raiz, a origem deles. Então são parentes. Só que olha o que acontece aqui. Edom, por Judá estar sendo levado cativo pela Babilônia, Edom começa a se alegrar, a dar risada, a se orgulhar, né, vamos dizer assim, né, porque Judá está caindo. Se alegrar com a derrota do irmão. Mas isso não acontece nos nossos dias. A Bíblia diz, irmãos, que Deus vai trazer juízo para Edom. Deus vai trazer juízo para Edom, justamente porque eles se alegraram com a derrota dos seus irmãos. É um grande perigo, irmão. A questão do amor entre irmãos, ele é muito importante. Por que ele é muito importante na nova aliança? Por aquilo que nós estávamos falando sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos Deus habitando dentro de nós. Eu querendo ou não, Deus habita dentro de você. Eu amando você, eu estou amando Deus que está em você. Por isso que é importante amar os irmãos. E a Bíblia fala que Deus é vingador, lá em Tessalonicenses 4, que nós não devemos, lá pelo versículo 10 a 12, diz que nós não devemos defraudar os irmãos, porque Deus é vingador. Poucas as vezes que o Novo Testamento vai falar de um Deus vingador, uma delas, acho que umas 2 ou 3 vezes no máximo, uma delas é quando há o engano de irmãos. E Jesus também julga aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Balaão não conseguiu profetizar maldição contra Israel, então ensinou um segredinho lá que ele sabia. Qual que era o segredinho? Esse povo aí é chegado a um carnaval. Faz uma rave aí, uma festa, apresenta umas mulheres aí para eles que eles vão cair. Falou para o rei de Moabe, né? E o Moabe foi lá, pegou, selecionou as mulheres e apresentou e eles de fato caíram. Então isso é seguir a doutrina de Balaão, né? Lançar tropeço para que meu irmão caia, querer ver a queda do outro. Então é um grande perigo isso aí, não terá? Não mudou nada. A história é a mesma, né? Muda o tempo. Por isso que Salomão disse, né? Lá em Eclesiastes, alguém pode dizer que descobriu algo novo, mas na realidade isso já existiu. Isso já aconteceu, é um ciclo. O sol nasce, o sol põe, não há novidade debaixo do sol. Por isso que nós temos que ser salvos, porque o salvo é a novidade de vida, né? Todos os dias, porque nós não estamos limitados abaixo do sol. Nós não somos mais naturais. Abaixo do sol quer dizer naturalmente. Nós somos elevados ao nível acima do sol, por causa nós temos aí contato com o mundo espiritual, contato com o trono. Por isso que a Bíblia fala que os salvos vivem em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida. Nós não estamos limitados, né, a estar debaixo do sol. Nós transcendemos. Então Obadias, é isso que ele trata na sua mensagem. Jonas muito conhecido, né? Jonas
profeta fujão, profeta que nós gostamos de bater porque nós temos que achar alguém, né? Para bater, né? Não tem, o homem gosta de achar alguém com uma falhinha para macetar, né? Mas só que não era uma missão fácil também. Por 2 pontos. Primeiro, Jonas tem aquela particularidade patriota. Ele queria ver Nínive destruído, derrotado, porque Nínive era sanguinário. Nínive, para quem não sabe, já que falamos um pouquinho de descendência, Nínive é descendente de Cã, filho de Cã. Cã só teve os filhos mais bonzinhos da face da terra, né? Nínive, que é a Síria sanguinária, Mizraim, que é o Egito idólatra, Sodoma e Gomorra, coisinha boa, né? Nimrod, essa é a descendência de Cã, né? E Canaã. Será que foi por causa da maldição que o pai lançou sobre ele? Olha, também, né? A maldição patriarcal tinha poder, assim como uma bênção patriarcal, né? Tinha bênçãos. Porém, tinha como escapar dessa maldição, né? Tinha como servir a Deus, mesmo estando debaixo de uma maldição. A Bíblia fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tanto é que dos cananeus vai sair tem uma linhagem lá, ou pelo menos um cananeu, que não se contentou viver debaixo dessa maldição. E quando houve uma batalha de reis, e foi um camarada lá com 318 homens, venceu todo mundo. Ele pensou, o Deus, Criador de todas as coisas, está com esse homem, ele tem uma bênção. Ele é abençoado. E ele foi e abençoou Abraão. Melquisedeque, eu estou falando de Melquisedeque. Foi e abençoou Abraão. E a máxima de Deus para Abraão era qual? Abençoarei os que te abençoarem. Então, no momento que ele abençoou Abraão, a bênção de Abraão veio. Então, Melquisedeque foi muito inteligente, né? Ele disse, eu não quero viver debaixo da maldição de Noé, eu quero viver debaixo da bênção de Deus. E foi buscar. Então, era possível, né? Existirem, embora lugares onde a maioria era homens pecaminosos, existia uma geração que precisava de orientação. E é o que acontece em Nínive aqui. Deus diz para Jonas, tem 120 mil homens que não sabem discernir entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita. Não teria eu compaixão deles? Então, muitas vezes, essas nações já seguiram, gerações seguiram os exemplos dos seus pais e estavam, na verdade, fazendo o que era, fazendo aquilo que achava que era certo, mas na verdade não era, né? Por isso que eles não sabiam discernir. Então, por causa desse patriotismo, de querer ver o inimigo destruído, ele não quis. E segundo ponto, Nínive era sanguinária. Nenhum profeta entrava em Nínive. Em Assíria, qualquer profeta entenda aqui também como mensageiro. Nenhum mensageiro de outras nações, às vezes que pedindo paz, às vezes querendo aliar, quando entrava um mensageiro na cidade, eles cortavam o pescoço e colocavam uma estaca com a escritura, aqui jaz o mensageiro. Tentou entregar uma mensagem. Nínive era sanguinário, eles tinham prazer na tortura. Eles torturavam crianças e mulheres. Eu vi uma pregação a respeito de Nínive. É terrível. Sabe o que eles faziam também? Eles abriam aqui, forma de uva, seus réus, a pele, né? Dopava a pessoa, né? Abria, dopava um gato, colocava o gato dentro, só com a cabeça para fora. A pessoa acordava antes, né? Porque foi dopada antes. E depois, na hora que o gato acordava, ele arranhava tudo por dentro. Morria, né? Hemorragia interna. Tinha o prazer, né? E abria o apetite deles, comiam vendo torturas, o empalamento, né? Faziam isso nos almoços e jantares, essa forma de tortura. Então, não é à toa que ele até pagou a passagem para fugir, né? O único na Bíblia que paga alguma coisa para escapar, né? É a mesma coisa que Deus fala assim, vai para a Ilha do Mel e profetiza contra eles lá, fala que eu vou destruir se eles não se arrependerem. Você amanhã está na rodoviária pegando ônibus para Curitiba. Porque você conhece o povo lá e sabe que eles não vão aceitar e vão te matar.
Então é mais ou menos isso que ele fez. Jonas foi para o outro lado. Queria ir lá para a região da Itália, né? Para Tarsis, região da Grécia. Região que vai dar origem à Grécia. Tem um ponto interessante aqui, né? Que o que acontece com ele no alto mar, né? E você observa, uma pessoa está no coração para errar, para falhar, não adianta conselho, não adianta nada, né? Pode estar um mundo turbulento lá, ele vai seguir o erro. Estava todo mundo se quebrando lá fora, jogando as coisas e ele dormindo, né? O capitão chegou lá, como você pode dormir, rapaz? Esconder, né? Quem é você? Da onde que você é? Faz umas perguntas, né? Qual é a tua função? Qual é a tua ocupação? Ele diz, olha, eu sou hebreu, sou profeta de Deus, inclusive é ele que está mandando essa chuva, esse vento. E olha só a intenção do profeta. Ele prefere morrer ao entregar a mensagem de Deus. Porque se ele falasse, ó, vamos voltar para o porto, Deus cessaria a chuva. Mas ele disse, me lance no mar. Ele está disposto a morrer, mas não quer entregar a mensagem. Olha que terrível, né? Deus fala, você vai e pronto. Só que ele não contava, né, que Deus tem submarino, né? Ele não contava, e a Bíblia fala que veio esse grande peixe e engoliu. Ali não diz que peixe, né? Só diz grande peixe, Dag Gadol, grande peixe. E olha só como ele é terrível, esse profeta, irmãos. Ele ainda prefere a morte, porque ele poderia clamar a Deus e Deus no mesmo instante devolver ele para uma baía, para uma praia. Mas ele vai ficar 3 dias e não vai clamar. Ele só vai clamar a Deus quando ele está quase morrendo, porque na hora da morte não tem ateu, né? Não tem bom. Chama pela mãe, até o barbado, né? Chama pela mãe, chama por alguém que lhe traga conforto na hora da morte. E ele só vai clamar quando ele está vendo a sua alma entrando no inferno. No inferno não, Sheol. No Sheol. O inferno é aquele lugar do lago de fogo, a condenação eterna. O que a Bíblia fala é Sheol ou Hades, quando é esse lugar intermediário. Sheol hebraico, Hades grego. Olha lá no 2, capítulo 2, isso está lá. Capítulo 2, 2. O 2:1 diz que ele orou desde a entranha. Importante, 2:1, orei desde a entranha do peixe. O 2:2, clamei ao Senhor Jeová a partir da minha tribulação e ele me ouviu. Desde as entranhas da onde? É a Almeida, o problema da Almeida é essa, ela traduziu tudo por inferno. Sheol, que é o mesmo que Hades, ele traduziu por inferno. Tártaro, que é o abismo, aqui ó, poço do abismo, traduziu por inferno. E Guiena, que é o lago de fogo, que é o inferno mesmo, aí ficou 3 lugares diferentes, aí como inferno, daí fica difícil a compreensão. Mas aqui é Sheol, que é o hebraico, equivalente para o Hades grego, morada dos mortos, lugar dos mortos, quer dizer. Implorei e tu ouviste a minha voz, lançaste-me ao profundo no coração dos mares, e cercou-me a corrente. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Mas eu disse, fui lançado diante dos teus olhos, não obstante, como poderei contemplar teu santo templo? Então observa que ele estava tendo visão aí, né? Perto da hora da morte, tanto do santo templo quanto do Sheol. 5. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me envolveu, e no profundo mar as algas se enrolaram em volta da minha cabeça. As raízes dos montes desci, a terra me prendeu com o seu ferrolho para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida da onde? Do Sheol, no original aí. Ó Senhor Jeová, Deus meu, quando a minha alma desfalecia dentro de mim, ou seja, ele estava morrendo, não estava? Estava morrendo já. Do Senhor Jeová eu me lembrei. Olha que infeliz, só foi lembrar na hora da morte, né? Antes não. Glória a Deus que lembrou pelo menos, né? Ele já estava indo para o lugar de tormento, para rebeldia. Estava indo para a condenação, mas ele teve uma oportunidade por Deus. Como misericordioso, né? E a minha oração chegou diante de ti até teu santo templo. Então o templo que ele fala no 2:4 é o santo templo
ele está vendo lá ao terceiro céu, aquela imagem que eu mostrei lá para vocês, do Monte Sião, a cidade de Deus, mas está vendo a sua alma ir para o Sheol. Aí ele clama a Deus e Deus ouve a ele. 95 segundos. Mas mesmo assim, ele não se converteu. Ele ainda ficou... Tem uma casinha lá, pô, só observando. Agora não vai descer fogo do céu. Não, ele queria destruição, mesmo pregando, ele queria destruição. Agora tá bom mesmo. Não, ó, Deus livrou, olha o versículo 10, lá, 2:10. Então o Senhor Jeová falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Irmãos, eu ouvi muita gente falando que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Quando você pega um mapa, não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim, quando você pega um mapa, Nínive não tem nem praia, nem um laguinho lá no mapa da Síria, né? Então as pessoas não leem as escrituras. Você sabia que 90% dos crentes, eu até brinco para não dizer 99%, porque 10% está estudando, mas 90% dos crentes, eles creem em Deus pelo que eles ouviram falar, e não pelos que eles leram na Bíblia. Então nós temos que passar a ser escriturístico, ler. Por isso que eu gosto de pegar aqui o livro, você tem em casa, você lê, você faz a leitura, você vê os pontos, data, autoria, isso daí é nível teológico. Para você ter conhecimento, está tudo aqui, eu não preciso vir aqui ler o livro. Eu aprendi com os meus mestres isso, que é um desrespeito se eu viesse aqui e lesse os livros para vocês. Então eu tenho que vir com conteúdo no coração e, se possível, a mais, porque o que está aqui... A criança de 10 anos entende o que está escrito aqui, não é desrespeitando, é que tem uma aluna lá na praia de 10 anos e está tirando 10 nas provas. Então é fácil a compreensão, vocês sabem, já estão no 4º, 5º livro, né? Vocês sabem que o conteúdo é de fácil assimilação. Então a gente tem que trazer novidade para vocês aqui, coisas que não está no livro, para agregar ao conhecimento. Ele foi vomitado, mas ele não foi pregar. Olha que terrível. Por isso que no capítulo 3 diz, e foi a palavra do Senhor dirigida a Jonas pela segunda vez. Vai pregar, abençoado. Vai lá. E ele se levantou e foi a caminho. Viu como não foi? Ele não foi vomitado na praia de Nínive, porque não tem praia até. Ele foi até a Nínive. E cercou por 3 dias. A cidade dava um caminho de 3 dias. E pregou arrependimento para que eles arrependessem, porque senão Deus iria trazer de juízo lá dentro. Versículo 4, 3, 4. No final do versículo diz, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Só que para a surpresa esse povo, ao invés de rejeitar a mensagem, aceita. E o rei proclama um jejum. Até animal não podia comer. Tinha que ter guarda lá, né? Não come aí, infeliz, estamos em jejum. Até os animais vestiram de saco, que é sinal de humilhação. E como o irmão falou aqui, daí no capítulo 3 e 4 vai mostrar aqui que, irmão, 120 mil homens ele ganhou para Deus. Fora as mulheres, fora a criança. Imagine você pregar e ganhar Paranaguá, que deve ter em torno disso daí de habitante. Ganhar Paranaguá inteiro com uma mensagem. Sem uma oratória boa, sem uma interpretação aguçada, só dizer, Deus vai derrubar todo mundo aí se não se converter. Deus vai matar em 40 dias. O Deus de Nínive era tipo um peixe? Eu não sei falar. Por isso que ele... Então, isso daí que falam, mas é uma exegese, né? É um acréscimo, a palavra, não existe isso. Eles falam que por isso que Jonas foi ouvido, porque o Deus de Nínive era um peixe, né? Na verdade o Dagon era Deus dos filisteus. Dagon vem de Dag, lá, Dag, que eu falei grande peixe, né? Dag, peixe, Gadol, grande. Dagon quer dizer um peixe, né? Que ele era metade peixe e metade homem, a figura de Dagon. E daí eles querem colocar isso daí na história, que ele foi vomitado na praia e por causa da nação adorar um peixe, ele foi aceito. Mas aí a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória. Então é uma heresia até, né? O que pregaram, o que anunciaram. Já ouvi isso, né? Eu nem comento porque realmente não tem base, né?
É igual os sininhos, né? Os sininhos não, a corda aí no sumo sacerdote, né? Se ele morresse no... Não existe essa corda, você pode ler o Pentateuco no hebraico, até você não vai ver essa corda. O povo de Nínive não sabia discernir a mão direita com a esquerda. O bem e o mal. Tudo pozinho, né? Você vê, aqui Deus mostra a sua misericórdia, que Ele estende. Nós temos um registro na história de Deus estendendo a misericórdia para uma nação. Imagine as nações que Deus externou a misericórdia e não está registrado, porque se fosse registrado toda a história, teria livro para suportar, né? Então, uma história para mostrar que Deus é misericordioso para as outras nações, que não é só para Israel, não. Que Deus também tem misericórdia dos gentios. Então é importante isso daí. Olha que interessante, ele vai lá descansar, vai nascer uma bolvoreira, né, num dia, e vai dar fruta, e vai vir um verme, vai comer, ele vai ficar bravo, ele diz, Deus, olha aí, o verminho comeu essa bolvoreira aí, estava me dando sombra, estava sendo bênção para mim, preguei tua mensagem lá, agora é a hora de descansar. Aí Deus questiona ele para mostrar a ele a misericórdia. Você plantou, Jonas, você regou, por que está bravo? Porque veio um verme, você nem fez nada para que essa bolvoreira aí nascesse e desse frutos. Mas agora eu criei esses homens. São 120 mil que não sabem discernir, né? Está aqui, né? No texto. Olha lá, 4, 10 e 11. E o Senhor Jeová lhe disse, tiveste compaixão da bolvoreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, pois brotou em uma noite, e em outra noite se consumiu. E não deveria ter misericórdia da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil homens, 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse discernir mão esquerda e direita, que era um povo muito ruim? Ou... Não, que eles não tinham conhecimento, eles faziam o bem pensando, faziam o mal pensando que estavam fazendo o bem. É isso que não discernir, né? Não discernir entre o bem e o mal. Eles faziam achando que estavam fazendo a coisa certa, mas estavam fazendo errado, né? Eles achando que estavam adorando uma divindade, mas estavam adorando a deuses, né? A demônios. Então assim é o homem hoje, né? Não sabe discernir, né? O bem e o mal. Irmãos, Miqueias, nós temos alguns pontos a tratar só, nós já vamos encerrar. Já deu o horário ali, mas só me aguente 5 minutinhos aí. Gentileza. Miqueias é uma beleza poética, né? Muito grande. E a estrutura de Miqueias, a posição de Miqueias dentro da nossa Bíblia, é claro, né? A Bíblia hebraica tem outra, ela segue a nossa teologia, porque ele tem mensagem tanto do que os profetas que estão registrados aqui antes dele profetizou, quanto mensagens dos outros profetas que nós vamos estudar ainda. Então a posição é devido à nossa teologia aí, ela se encaixa bem. E Miqueias mostra a condição do povo. Por que o povo estava foi levado para os cativeiros? Olha o capítulo 3 lá. Só para você entender o contexto. É claro que não dá para a gente analisar todo o livro, né? Olha o 3:9. Agora ouvi isto, ó cabeças da casa de Jacó. Olha como estavam os príncipes, magistrados, cabeças. E magistrados da casa de Israel. Vós que abominais o juízo e torceis o direito. Então eles abominam o juízo reto e torcem aquilo que é direito. Que edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com impiedade. Então versículo 9, Israel, reino norte. Versículo 10, reino sul. Então como que eles estavam edificando, construindo? A base de sangue inocente. Então aqui mostra da injustiça social que eles estavam cometendo, né? Ricos oprimindo pobres. Isso entre o povo. Mas isso não acontece hoje também, né? Nós estive pregando aqui em Paranaguá, bem breve esse testemunho. Daí na noite Deus abençoou 4 jovens, um congresso de jovens, 4 jovens converteu ao Senhor. E na noite estava ali candidato a prefeito, né? Um dos candidatos a prefeito da cidade. O pastor no final, em vez de louvar a Deus pelas vidas, irmão, começou a tecer uns 10 minutos de elogio ao candidato. As almas que se converteram não deu nenhuma palavra, mas ao candidato a gente observa, né, que é
Por quê? O que dá mais visão hoje para os homens é a questão financeira e posição atual, né? E não a espiritual. Né? Estão pervertendo o juízo aqui, torcendo o que é direito, né? 11. Os cabeças julgam por suborno, os príncipes. Aqui nós vamos ler agora, são os pastores que a Bíblia chama da época. Os pastores, que eram os príncipes, reis, governadores, né, na questão política, sacerdotes e profetas na questão religiosa. Então eles estão aqui julgando por suborno. Mas isso não acontece hoje, né? Dízimo alto não fala, né? Em algumas igrejas, né? Dízimo alto não fala nada, né? Será? Eles adivinham por dinheiro. Por dinheiro, né? Suborno. Eu sei dentro da minha, né? No meu contexto eu sei que há bastante, e já tive alunos da quadrangular que diziam a mesma coisa. Agora outras eu não sei como que está aí a direção. E os sacerdotes ensinam por preço. Será? Se ensinam por preço? Os ensinadores? 50 mil para trazer o cara da nata, né? Que se diz nata, né? 50 mil, 30 mil, né? Olha lá, e os seus profetas adivinham, porque profetizar não profetizam, então estão adivinhando por dinheiro. E ainda se apoiam na causa do Senhor, dizendo: acaso não é o Senhor Jeová entre nós? E ainda vende os materialzinhos, dizendo, né? É para Deus, mentiroso, é para Ele, fala que é para você, fala que é para me ajudar, né? Fala, isso aqui é para obra nada, não, eu estou fazendo a obra. Será? Deus, eu quero um carro para a tua obra, então você tem que ganhar o carro e entregar na igreja, porque você vai usar para você. Seja sincero com Deus: Deus, eu preciso de um carro para me locomover, para eu ter um momento de lazer com a minha família, para eu ir para a tua casa. A gente fica querendo barganhar com Deus, achando que Deus é ludibriado por nós, né? Você me dá um carro porque eu quero fazer a tua obra. Seja honesto. Mentiroso. Tem que ser honesto com Deus. Tem na oração, no carro de Deus. Irmãos, assim está a maioria, mas olha como que nós temos que estar. 3:8, agora volta para o 8. 3:8, portanto eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor Jeová, e de juízo, e de intrepidez, para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Deus conta com Miqueias que estejam cheios do Espírito do Senhor, e não engodado pelo sistema, né? Irmãos, esse negócio de troca de agenda. Uma vez quiseram fazer isso comigo, eu falei: não dá certo não é comigo. Tanto é que eu não me dei bem nesse meio pregador aí, porque não concordei com muita prática. Para estar na evidência tinha que fazer o que eles faziam, e eu não achei certo. Aí olha o que resume o livro, 6:8 de Miqueias, que nós precisamos fazer, que eles não estavam fazendo e nós precisamos fazer. E na próxima aula nós vamos ver aqui mais a fundo esse ponto. Ele te mostrou, ó homem, aquilo que é bom. E o que é que o Senhor pede? 3 coisas que o Senhor fala que é bom e nos pede: senão que faças a justiça, que ames a beneficência e que andes com humildade diante do teu Deus. Coisas que eles estavam fazendo tudo errado. Ou melhor, pelo contrário, estavam sendo injustos, não amavam a beneficência porque não julgavam de forma benigna, e não estavam sendo humildes diante de Deus, estavam com arrogância, seguindo a outros deuses. E nós temos que seguir isso: amar a justiça, ser beneficente, né? Benigno, longânimo, bondoso. 3 virtudes do fruto está ligado ao bem, que é a longanimidade, tardio no irá, a benignidade, fazer o bem ao inimigo, e a bondade, fazer o bem ao amigo. E andar humildemente diante de Deus. Veja que não é diante dos homens, irmãos, é diante de Deus. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Ele, sendo Deus, ele andou como homem e viveu como homem. Então que aprendamos com a palavra aí um pouco mais. Espero que esse momento tenha sido um momento de bênção para vocês e de crescimento espiritual, além de teológico, né? Irmãos, Deus nos abençoe, já estão abençoados, né, irmãos? Semana que vem o gabarito vai passar no grupo, né?
Amém.